Os últimos 4 episódios e o mês de fevereiro da nossa temporada de Pós-Luxo vai ser marcado com a gastronomia e os negócios. A gente saiu daqui do Marina Beach Towers, andou poucos metros até o Passeio San Miguel para poder mostrar para vocês uma das tendências mundiais, que é um Boulevard Gastronômico, onde a gente consegue reunir uma boa gastronomia, pessoas, celebrações e muito mais. O episódio de hoje vai contar pra gente um pouco mais do que é esse estilo de vida que a gente tanto busca nos dias atuais. Vem com a gente! Estamos em uma das grandes tendências mundiais. O Passeio San Miguel é reconhecido aqui em Balneário Camboriú como um Boulevard Gastronômico que reúne mais de 10 mil pessoas no dia de grande agito. Lojas gastronômicas, uma galeria de arte e uma loja de moda fazem parte desse conjunto destinado às famílias, que o Otávio gentilmente veio aqui conversar com a gente a respeito dessa grande ideia. Obrigado, Otávio, por ter aceito o convite. Obrigado você também pela oportunidade de botar o Passeio San Miguel aí na vitrine, né? Na vitrine do Pós-Luxo, aqui com essa temporada do Marina Beach Towers. Conta pra gente um pouquinho dessa ideia, de onde surgiu tudo isso? Então, a ideia do passeio, ele veio de um momento, vamos dizer, de saturação pessoal e de saturação do mercado também. Nós construímos aqui em Balneário 18 edifícios, a construtora que é a dona do passeio. E chegou um momento que a gente cansou da atividade e resolvemos tirar o ano de 2011 para a gente decidir o que fazer nesse espaço. Então vieram algumas ideias e a ideia que, vamos dizer, mais se encaixou seria fazer um espaço de gastronomia, é o que a gente acredita ainda que chama as pessoas e que une mais as pessoas, né? A gente fez um mix bem pensado para que a gente pudesse trazer pessoas de todas as idades, principalmente juntar a família, que a gente acredita que é a família que consome. Sim. Tá aqui que não nos deixa mentir, ó. Acabou de passar a família aqui atrás. Família, sim. O passeio nasceu dessa vontade de fazer uma coisa diferente, da gente mudar o nosso foco e buscar opções gastronômicas. E aí juntamos mais uma ou duas operações que fogem um pouco desse foco. Pioneirismo na área, porque 2011, 2012 ainda não se viam tantos boulevards gastronômicos por aí. Aqui em Balneário até hoje, que eu conheço, só tem um, que é o nosso, que foi o primeiro, né? E a gente tentou fazer um espaço bem charmoso, um espaço que a pessoa que esteja aqui esteja numa escala humana, bacana. Você está embora, esteja do lado de um arranha-céu de 40 andares, mas aqui você se sente bem. Então o passeio acabou virando uma referência tanto na faculdade de arquitetura aqui, de gastronomia, de fotografia e outras coisas, né? Então realmente a gente foi muito feliz nesse aspecto, né? E cada vez a gente está tentando fazer do passeio um espaço melhor ainda, né? Já que falamos de arranha-céus, de construtora, por que não trazer para cá um arranha-céu e sim fazer uma construção horizontal? Bom, na verdade, se a gente fosse fazer um arranha-céu para cá, nós teríamos que fazer 3, porque o terreno comporta 3 arranha-céus. Isso seria para mais 15 anos de obra. E como eu falei, nós estávamos saturados disso. Fazendo um trocadilho, tem coisas que o Mastercard não paga. E a quantidade de pessoas que a gente conheceu e amizades que a gente fez aqui, isso vale mais do que ficar mais tantos anos dentro de obra e fazendo prédio, né? Então realmente a ideia é fazer uma coisa diferente. Sim. E a gente foi feliz nessa, vamos dizer, pelo menos é o que as pessoas dizem, e os elogios que a gente recebe. Né? Reconhecido por muitos, né? Eu mesmo já vim várias vezes, agora estou tendo a oportunidade de conversar com o grande idealizador. E o foco é realmente a família e a inovação que eu posso trazer para ela. O foco é a família que consome, é a família que tem atividade para todos, desde a criança na brinquedoteca, o shopping gelado para o pai, tem a galeria de arte para quem, né, se dedica e gosta também. Então nós temos opções para toda a família aqui e a gastronomia é variada também, né? Temos desde o japonês, mexicano, carnes, armazém, italiano, pizzaria, né? E em breve estamos abrindo aí mais uma opção de almoço aqui, que vai ser um buffet de almoço. Então ele é aberto pela manhã, hora de almoço e à noite. O passeio abre das 10 à meia-noite, 1h da manhã. Todos os dias? Todos os dias tem operações abertas. Algumas fecham na segunda, mas todos os dias tem operação aberta. Balneário tem uma questão muito de alta temporada, onde nós estamos, e depois no inverno de Balneário. E o que é o inverno? Vocês preparam alguma atividade? Olha, graças a Deus aqui nós temos movimento o ano inteiro. É difícil diferenciar temporada de fora da temporada.
Mas a gente sempre prepara alguns eventos, porque na temporada nós não fazemos eventos aqui, porque não comporta mais pessoas. Nós temos uma limitação de espaço, né? Então, fora da temporada a gente faz, desde festival de cerveja, de vinho, de jazz, a gente sempre inventa alguma coisa nas datas mais comemorativas, como Natal, Carnaval. Aí tem apresentações especiais, né? Estamos sempre inventando aí. Esse ano vão ter novidades também. Então vamos aguardar e participar. Mandamos convites. Otávio, o New York Times tem trazido pra gente várias e várias notícias a respeito da tecnologia na gastronomia. Uma delas é o Vale do Silício, inovando de novo, fazendo um barista robô chamado Capex. E aí, como o brasileiro adora tecnologia, como a gente fala de futuro na questão do pós-luxo, como é que você hoje tem se adaptado ou preparado essa tecnologia aqui no Passeio San Miguel? Olha, não chegamos no robô ainda, mas já temos algumas coisas em estudo, né? Também, infelizmente, não posso te adiantar agora, porque a gente, se falar, a gente justamente quer sair na frente, então para isso quer ser surpresa e para isso tem que estar bem redondo. Mas a gente já, de certa maneira, alguma coisa a gente já usa em termos de tecnologia, né? Uma delas que eu posso te falar, que já está em operação, é a pulseira, que é uma maneira de... é um gateway de pagamento, que ao invés de você ter um cartão de crédito, você tem uma pulseira que você pode consumir em algumas operações, não só aqui do passeio, mas de outros lugares. Você carrega a pulseira, pode ser até inclusive um plano familiar, e você só vem com a pulseira para cá e pode consumir em qualquer operação, vai debitando do teu... É um pré-pago. É um cartão pré-pago. Crédito. Isso, é um cartão pré-pago. E é uma startup brasileira. E é uma empresa de Gramado. Ótimo. Chama Bela Pagamentos. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de mão de obra qualificada. E a qualificação na gastronomia é primordial. Como é que o Passeio San Miguel hoje se preocupa com essa qualificação? Olha, essa é uma preocupação constante que a gente tem aqui. Embora o passeio, como empresa, ela não tenha mão de obra para atendimento, as operações todas têm aqui e a gente pode contar em torno aí de quase 300 colaboradores que diretamente, vamos dizer, atendendo as pessoas. E a gente sempre pede, orienta e exige que se tenha treinamento desses colaboradores. A gente sabe o quanto é difícil lidar com pessoas. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, que são as relações humanas, né? Então, o treinamento aqui a gente pega pesado e mesmo assim a gente sabe que às vezes deixa a desejar em algum momento, principalmente quando está muito cheio. Somos humanos. Somos humanos, exatamente. Então o legal é a gente entender que fizemos alguma coisa que sempre podemos melhorar, né? Sempre, né? Então a gente está sempre pedindo para que os proprietários das operações, para que eles permanentemente, quando trocam seus colaboradores, eles façam um novo treinamento para que a gente consiga um destaque no atendimento, não só na qualidade da comida e do ambiente. Falando em comida, qualidade e tudo mais, Otávio, a gente tem mudado a nossa questão de consumo. Hoje as pessoas olham muito mais por questões veganas, por questões de origem animal, vegetal. E o Passeio San Miguel, ele traz essas opções pra gente hoje no cardápio? Todas as operações que temos aqui, todas sem nenhuma exceção, têm opções vegetarianas, ou livre de lactose, ou veganas, e justamente com essa preocupação, né? Há poucos dias abriu uma operação aqui que o foco é comida saudável, saladas e sucos vivos, né? Sucos naturais feitos quase que instantaneamente, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação, porque isso é uma tendência, a gente viaja e vê que lá fora, cada vez mais, a busca da comida saudável não para, né? E você, como empresário, viaja sempre para trazer essas novidades, essas visões para cá? Olha, a gente está sempre... Aliás, hoje o foco das viagens é prospectar lugares, opções e coisas, né? Somos cidadãos globais, né? Estamos sempre em busca aí de trazer novidades, né? Quem conheceu o passeio há 7 anos atrás viu que ele teve várias transformações justamente em função de viagens que a gente faz, ideias que a gente traz e estamos sempre buscando, né? Que conversa diretamente com o teu público. Exatamente. Também é um público global. A gente conseguiu, assim, mapear bem o nosso público e para isso que a gente vai em busca de novidades e às vezes até através de pesquisa. A gente já fez pesquisa com o público aqui para trazer algumas opções gastronômicas, como foi o caso do mexicano, que foi uma pedida praticamente do público, né? Um outro estudo que eu tenho acompanhado foi que a Forbes Brasil trouxe como uma das tendências a gente cozinhar mais em casa, Otávio. Como é que você vê isso aqui dentro de um boulevard que preza a qualidade e o convívio entre as pessoas? Olha, por mais que a gente goste de cozinhar, como é o meu caso, não é todo dia que a gente quer estar na cozinha. É o que gosta de cozinhar, eu também não gosto de cozinhar. Então, tem gente que não gosta, então isso é muito pessoal. Na verdade,
A maioria dos donos das operações aqui são chefes, então todos estão sempre em busca de alimentos orgânicos ou alimentos saudáveis ou receitas que sejam diferenciais, né? Então talvez seria bom vir para o passeio, ter algumas ideias e depois cozinhar em casa. Sim. Talvez seja vamos dizer assim, uma saída, né? Mas eu vejo que o que eu percebo é que nem todo dia você está afim de cozinhar, né? Sim. E hoje, às vezes, quando a gente cozinha, a gente fica na função e na hora de comer, vamos dizer, meia hora para preparar e 5 minutos para comer. E aqui você pode ficar meia hora sentado para depois comer. Você pode se inspirar, né? Conversar com as pessoas, trazer seus amigos, seus familiares. Isso aqui, mais do que tudo, é um local onde as pessoas vêm confraternizar, onde as pessoas vêm aqui passar bons momentos, escutar uma boa música, né? Conhecer pessoas bacanas. Isso aqui é quase que uma passarela ao ar livre, porque vem muita gente bonita, né? Isso é, vamos dizer, onde a gente cada vez mais quer reforçar justamente esse conceito do passeio, né? Muito obrigado por essa aproximação, por esse seu tão caloroso recebimento nosso. A Marina Beach Towers já faz essa indicação para os seus moradores, realmente como algo de qualidade aqui na região, é muito próximo ao empreendimento. E eu fico muito feliz por poder conhecer um pouquinho mais dessa essência que você trouxe quando lá em 2012, 2011 pensou nessa solução. Muito obrigado pela oportunidade também e que bom que gosta do passeio também. Né? Obrigado. Venha conhecer o Passeio São Miguel, independente se você está próximo ou não aqui em Balneário Camboriú, porque com certeza você vai aqui fazer memórias, além de com certeza experimentar um pouquinho dessa qualidade já reconhecida aqui no litoral norte de Santa Catarina. Assine o canal e ativa seu sininho para poder saber mais informações desse movimento que tem encantado o nosso país.